Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia poderosa, independência na Bolsa de Valores. Mas por um instante, esquece aquela imagem de gráficos piscando, números subindo e descendo sem parar. A gente vai falar aqui de uma coisa que vem bem antes de tudo isso, uma transformação de mentalidade, uma jornada que começa na cabeça. Sabe, antes mesmo de entrar na parte do dinheiro, vale a pena parar e pensar. O que significa ser independente de verdade? É ter a liberdade de escolher, né? De ser o dono do seu próprio caminho. E é essa ideia, essa base, que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Beleza, então. Vamos começar pelo começo, pelo ponto de partida da maioria das pessoas. E esse ponto de partida geralmente é um lugar de bastante incerteza, quase um mistério mesmo. É uma sensação que muita gente conhece, não é? Aquela coisa de olhar para a bolsa e achar que é um clube fechado só para especialistas. Isso, claro, gera um medo danado. E o que acontece? A gente acaba entregando o destino do nosso dinheiro, sei lá, pro acaso, ou pior ainda, para a decisão de outras pessoas. E olha só que contraste gritante. De um lado, a gente tem a dependência. Ela se alimenta do medo, do acaso, o controle não está na nossa mão. Agora, do outro lado está a independência. E ela nos dá coragem de tomar as rédeas, de ter o controle das próprias decisões. É justamente essa passagem de um estado para o outro que estamos analisando aqui. E aqui, gente, vem a primeira grande virada de chave. É quando a Bolsa de Valores deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e se revela o que ela realmente é: uma ferramenta. Simples assim. E poxa, como qualquer ferramenta, dá para aprender a usar. Qualquer um que se dedicar consegue dominar. Então, vamos em frente. Agora a gente chega naquele momento crucial, sabe? O ponto de virada. Onde a conversa vira ação, é aqui que a jornada começa pra valer. E o ponto-chave é exatamente este. Essa transformação toda não começa com uma montanha de dinheiro. Não mesmo. Começa com uma coisa muito, mas muito mais poderosa e que todo mundo tem. Uma decisão. A simples decisão de assumir o controle. E essa decisão, ela tem uma voz. É a coragem de olhar para a situação e dizer: chega, sabe? Um basta. É um momento de quebra, um verdadeiro divisor de águas, tanto emocional quanto na prática. E o que significa esse chega? Bom, é dizer não para a passividade. É dar um basta na instabilidade financeira. É se cansar de ver o dinheiro na poupança perdendo para a inflação. É dar um chute no medo que paralisa. E o mais importante de tudo é parar de aceitar que outra pessoa decida sobre o seu futuro financeiro. E olha, é importante deixar isso bem claro. O dinheiro que se tem para começar não é o personagem principal desta história. Nem de longe. O verdadeiro herói aqui é o ato de começar. É esse primeiro passinho, não importa o tamanho, que bota a engrenagem toda da independência para rodar. Beleza, a decisão foi tomada. E agora? Como é esse caminho na prática? Vamos ver então como essa jornada de construção de patrimônio realmente acontece. A primeira coisa é mudar totalmente a percepção do que é investir. Muita gente pensa que é tipo um cassino, um jogo de azar, uma aposta. Mas não é nada disso. Investir é construir. É um processo, sabe? Bem pensado, metódico, intencional, como erguer uma casa. E toda construção que se preze precisa de pilares fortes, né? Aqui a gente tem 3. O primeiro, estudo. E calma, não é para virar um gênio de Wall Street. É para entender o básico, os fundamentos. O segundo, paciência. Tem que respeitar o tempo, porque riqueza não nasce da noite para o dia. E o terceiro pilar, disciplina. Para não desistir no primeiro vendaval do mercado. Resumindo, não é sorte, é método. Essa imagem do tijolo por tijolo é perfeita, né? É um trabalho de formiguinha, constante. Cada dinheirinho que se aporta é um tijolo a mais. Cada ação que se compra vai formando a base da construção. E os dividendos, que são basicamente uma parte do lucro que as empresas dividem com os acionistas, eles funcionam como cimento que vai juntando tudo, deixando a estrutura cada vez mais forte com a mágica dos juros compostos. E o mais legal é que, com o tempo, essa construção vira sabedoria. Quem entra nesse caminho não está só aplicando dinheiro. A pessoa começa a entender a língua do mercado, sabe? Entender os altos e baixos, os ciclos. Começa a desenvolver uma visão de longo prazo, que é o que realmente importa. Ok, depois dessa jornada toda de construção, de aprendizado, o que acontece no final? Qual é o grande resultado? Vamos falar agora sobre o destino, a recompensa de verdade. É importante reforçar. O sucesso financeiro, essa tal independência, não cai do céu, não é um bilhete de loteria premiado.
é, na verdade, a consequência direta daquela primeira decisão. Lembra? Aquele chega. É simplesmente a colheita daquilo que foi plantado lá atrás, no ponto de virada. Pode parecer uma frase simples, mas é muito poderosa. A jornada vale a pena. Todo aquele esforço, o estudo, a paciência, a disciplina, tudo isso é recompensado. A transformação, não só financeira, mas pessoal, faz cada passo ter valido a pena. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma genial. Quem aprende a investir por conta própria se liberta. É isso, é um ato de quebrar correntes, sabe? As correntes da dependência financeira. É se tornar autônomo de verdade. Porque no fim do dia, a verdadeira riqueza não é o número que aparece no extrato do banco. A riqueza de verdade é a liberdade. É ter o poder de fazer as próprias escolhas, de ter o controle do próprio destino nas mãos. Essa sim é a grande conquista. E para fechar nossa conversa de hoje, fica uma pergunta no ar. Um convite para a gente pensar. Se a independência começa com uma decisão, a grande questão que fica é: quando é que essa jornada realmente começa?